Bom dia, muito bom dia a todos e todas. A gente vai começar o nosso webinar em 3 ou 4 minutos, tá bom? Só mais alguns minutinhos, por favor. Obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série Recalculando, do Ipsos Talks. Essa série, como vocês já devem saber, a gente pega sempre uma visão do que está acontecendo com as diferentes populações de 28 países, como elas estão se sentindo, qual a percepção delas sobre a realidade, através de um tracking que a gente faz, que chama Ipsos Essentials, desde fevereiro de 2020, portanto, a gente tem uma noção longitudinal muito interessante sobre as mudanças de sentimentos, preocupações e estados das diferentes populações. Quem vai apresentar sou eu sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil. Em seguida, a gente tem sempre uma visão de um expert da Ipsos de algum lugar do mundo, e hoje a gente vai ter a Alison Chautas falando, que é a nossa especialista em omnicanalidade. Ela é presidente global do que a gente chama de Path to Purchase na Ipsos, que é a jornada de compra dentro da metodologia que a gente usa, e a apresentação que ela vai fazer é sobre comércio convergente, essas transações e experiências, considerando esse novo processo de digitalização, como esse jogo muda para as marcas. A apresentação da Alison vai ser uma apresentação gravada, a gente faz isso para poder legendar e poder facilitar o acesso e a compreensão do conteúdo para todo mundo, então vai ser gravada, tem ao redor aí de quase 20 minutos que a Alison vai falar. E em seguida a gente tem sempre nosso painel de discussão, que normalmente é a parte mais efervescente, mais interessante, mais profunda, mais rica desse conteúdo, desse webinar. E hoje a gente tem um painel muitíssimo bacana. Quem está aqui com a gente para conversar sobre o tema é o Davi Rodrigues, que lidera a área de Consumer Insights na América Latina da Philip Morris International. Davi, um enorme prazer ter você aqui. A Mariana Pavarini, que lidera a área de inteligência de mercado e pesquisa na Leroy Merlin.
Mário, mais uma vez, é sempre uma honra ter você aqui com a gente na discussão. E o Rafael Lindemeyer, que é um dos diretores sêniores de clientes aqui na Ipsos no Brasil. Rafa, também é um prazer ter você aqui. E, como sempre, a moderação e mediação do Diego Pagura, que é o nosso Chief Client Officer aqui na Ipsos do Brasil. Essa é a nossa agenda. Eu queria abrir agora comentando um pouquinho onde estamos, qual é o nosso momento do mundo. E, na verdade, é um momento novo para a gente, em que pela primeira medição nossa, a gente não está vendo a pandemia como o principal antagonista, o principal problema do Brasil, do Brasil e no mundo, aliás. A gente vê outros fatores que estão afetando bastante o comportamento e o mood das populações, em particular o aumento da inflação e as crises das economias. Se a gente olhar as grandes preocupações, e aqui soma mais que 100, porque a gente pergunta quais são as 3 grandes preocupações de cada entrevistado, e a gente vê que a pandemia, que estava em primeiro, ainda na segunda medição do ano, já cai para terceiro, e a inflação adquire um antagonismo, né, um destaque muito forte nas preocupações das populações mundiais. A ordem é, aqui nos top 3 menções, aumento de preços e inflação, a guerra na Ucrânia, que afeta alguns países muito mais que outros, mas já aparece como uma segunda grande preocupação global, 30%, e a gente sabe de várias economias, inclusive de vários impactos na economia, por exemplo, a inflação afetada pela guerra, e a pandemia cai para terceiro, mas não some do radar, também é uma coisa importante, a gente vai ver que ela continua muito presente no dia a dia das pessoas ainda, não chegamos numa situação em que ela foi totalmente superada. Se a gente olhar especificamente nos países, e a gente abriu aqui para o Brasil, a inflação é até mais citada no Brasil, né? Globalmente ela é 41% das pessoas citam a inflação como uma das maiores preocupações. No Brasil esse número vai para 44%, acho que não chega a ser uma surpresa. A inflação não era o primeiro item na última medida que a gente teve em fevereiro, mas agora ela assume, de fato, um destaque muito maior. E a pandemia, que chegou a estar entre os 3 primeiros na última medição, cai para 23% das preocupações, ainda muito alto, evidentemente, mas não é entre os 3 primeiros. Aqui a gente só trouxe esses 3 porque eles comparam com os 3 primeiros globais. Mas tem outras preocupações que entram no meio aqui que não aparecem, por exemplo, preocupação com saúde e a minha situação financeira. Então, a verdade é que, primeiro, a gente aqui no Brasil continua com várias preocupações, até a guerra na Ucrânia aparece com 23% das pessoas, mas o brasileiro segue sendo muito impactado por questões do dia a dia. A inflação com 44%, depois nós temos o impacto econômico, impacto financeiro, na minha situação financeira, e problemas de saúde aparecem até antes da pandemia e na guerra na Ucrânia no Brasil. Ou seja, nós temos um novo cenário de temas aqui, mas aqueles antigos insistem em permanecer como antagonistas importantes e obstáculos a serem superados. Isso afeta o índice do consumidor, que na verdade vem se recuperando, né? Se a gente olhar as últimas medições, aqui eu peço que vocês olhem primeiro a linha, mas exatamente um ano atrás o índice estava em 39, eu lembro que esse índice não é um percentual, ele é um índice de confiança que vai de 0 a 100, onde 50 é a média, que é a neutralidade na confiança. Tudo que for para baixo de 50 é negativo, e a gente ainda está num cenário negativo de confiança do consumidor global, mas vem subindo, pouco a pouco, mas vem subindo. Se vocês olharem, é uma tendência interessante de subida. Inclusive, o índice apurado em abril, ele é já ligeiramente superior ao índice pré-pandemia, que foi apurado em março de 2020. Então, globalmente, na média dos 30 países que a gente faz essa aferição, o mundo já está numa posição ligeiramente superior em termos de confiança do que estava antes, globalmente. É claro que isso varia, tem uma heterogeneidade grande, como a gente pode ver no número do Brasil que eu trouxe aqui. Em março de 2020, o índice do Brasil era ligeiramente positivo, era 50,6 índice de confiança. Hoje está em 46,5, portanto 4 pontos abaixo ainda, é um dos países que mais caiu, que teve seu índice mais reduzido por causa da pandemia, mas ele vem subindo e se aproximando, apesar de ainda estar um pouco mais longe. O interessante do Brasil, em particular, é que o índice sobe todos os meses, o índice de confiança do consumidor, sobe todos os meses desde novembro de 2021 até abril, ele sobe todos os meses, sem nenhuma exceção. Então, há, de fato, aí uma mudança, uma adaptação ao cenário que deixa as pessoas mais confiantes, inclusive tem impactos no cenário na corrida eleitoral, como a gente tem visto através das pesquisas divulgadas. Entretanto, acho que vale dizer que a pandemia ainda não é uma coisa percebida como superada. O jeito da gente ler aqui eu acho que de baixo para cima é
quanto mais a gente superou a pandemia, ou mais considera a pandemia já parte do passado. Aquele roxinho, o topo dessa barra, de cada uma das barras, é justamente, eu considero que a gente já está num cenário novo normal, ou pós-pandêmico. E esse número é minoria em todos os países, né? Exceto talvez UK e Estados Unidos ali, que a gente vê, Austrália e África do Sul, perdão, que a gente vê o roxo maior do que as outras cores. No Brasil, por exemplo, só 14% das pessoas considera que já superaram a pandemia. Portanto, acho que tem aspectos da pandemia que, na verdade, sequer serão superados. E um deles, principal, é a questão econômica. Praticamente aqui 77% das pessoas dizem que o país demorará 2 anos ou mais para se recuperar da pandemia. Ou seja, a crise econômica é percebida como um legado da pandemia que não está indo embora. Então, nesse cenário, não dá para considerar a pandemia nunca superada, mesmo que do ponto de vista de saúde, né, sanitário, ela sim esteja muito perto de ser superada, felizmente. Mas ainda assim, a percepção do impacto da economia vai ficar. Portanto, acho que esse é um dos exemplos de legados de pandemia que vão ficar por aqui e talvez a gente nunca consiga perceber de fato uma superação desse cenário. Especificamente em termos de transações, em termos de comércio, que é o tema do nosso Talks de hoje, a gente vê também um cenário em que parte do que a gente assumiu como comportamento durante a pandemia não vai embora. A gente sabe que a digitalização é um processo que veio para ficar, ela foi nada mais do que uma aceleração de uma tendência que já vinha acontecendo, e a gente vê aqui nas transações, em particular online to offline, quer dizer, que migram de alguma maneira os diferentes pontos de contato, a gente vê números muito expressivos no Brasil, que é esta barra aqui, que é a terceira da esquerda para a direita, a última da esquerda é a média global, se a gente for comparar, mas a gente vê entre transações O2O, né, que a gente chama online to offline, pessoas que pesquisaram online para ver se a loja estava aberta, estava funcionando, 70%, quer dizer, um número já bastante forte, bastante alto, inclusive 10 pontos percentuais mais alto do que a média dos 28 países que a gente estuda, e também que checaram estoque dos produtos ou ofertas online antes de ir para a loja, que é aquela barra do meio, 53%, mais uma vez acima da média global, e um número bastante expressivo de pessoas que declaram isso. Eu lembro que essa amostra é uma amostra online, né? Portanto, ela tem um viés positivo da parte online, mas a gente está vendo aqui da população conectada, que é quase 85% segundo o IBGE, a gente vê um número muito forte de pessoas já empreendendo transações O2O, que misturam online to offline. E aí a transação puramente online digital ainda permanece, e a gente tem certeza que isso vai permanecer, vai comprar online e receber a entrega em casa, portanto que não tem interação offline, 82%. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar com essa hibridização nos modelos de transação e de experiência e a convivência dessa ordem muito híbrida e misturada, dependendo da jornada, dependendo das categorias e do momento de compra e da necessidade a ser atingida. Isso não quer dizer que a gente não tenha desafios de dificuldade. Eu acho que esse foi um desafio muito bem percebido pela indústria, muito bem percebido, que era necessário introduzir as pessoas de uma maneira geral para o mundo online, em função da falta de cultura e a falta de contato. Então, o que a gente vê aqui é um número bastante interessante. Primeiro, me parece alto que 40% na média global ainda tem a dificuldade, acha as compras online muito difíceis, 40% na média global, a média ela está idêntica, também 40% nos países da América Latina que a gente estuda. Então, é um número alto, né? Eu acho que isso tem que ficar sempre no nosso radar. A gente não pode assumir que a compra online ou a digitalização das transações seja algo muito natural, que muitas vezes eu acho que a gente faz isso, né? O exercício de empatia aqui, ele é muito importante, considerando a dificuldade de conectividade em muitos países, mas no Brasil, esse número que ainda considero alto, 1/3 das pessoas declara que tem dificuldade de comprar online, ou acha mais difícil comprar online do que em lojas tradicionais, mas mais baixo do que a média global, e inclusive que a média latam, 33%. Eu acho que o trabalho aqui, parte dessa justificativa, é o trabalho que as empresas fizeram aqui, de perceber as dificuldades e desenvolverem plataformas e ferramentas com usabilidade muito mais positiva. Ainda assim, consideremos claramente que 1/3 das pessoas tem dificuldade. 1/3 não é um número, obviamente, perto de ser negligenciável e merece toda a atenção do mundo para inserir definitivamente na conectividade o máximo potencial que a gente conseguir. Bom, em resumo, eu acho que a gente está num momento bastante diferente.
do que a gente estava antes. Estamos vendo os impactos econômicos de tudo que aconteceu, seja da pandemia, seja da guerra na Ucrânia, de maneira muito direta, a ponto de se tornar talvez o principal item na agenda de preocupação de todas as populações globais, mas particularmente dos brasileiros, e vemos uma oportunidade aqui muito grande de seguir com essa hibridização nos modelos de transação e nos pontos de contato com as empresas e marcas, mas que vai requerer muita atenção da indústria de maneira geral para fazer isso de maneira inclusiva, como a gente comentou, e de forma a respeitar todos os pontos desejados nas possíveis necessidades a serem atingidas. Acho que é uma oportunidade incrível para as marcas, aqui no Brasil respeito muito o trabalho que vem sendo feito, mas também um grande desafio. E é sobre isso que a gente vai ouvir agora o vídeo da Alison Chaltas, que lidera a nossa área de Path to Purchase, que é a jornada para a compra, da Ipsos Global, e a gente vai ver ela através de um vídeo. Eu lembro a vocês, antes de mais nada, antes de entrar no vídeo, que, por favor, não deixem de colocar suas perguntas na caixinha na plataforma, no painel que vai ter logo depois do vídeo. O Diego vai entrar com o painel e com os nossos convidados. A gente usa muito as perguntas para guiar as discussões. Não deixem de colocar as perguntas e comentários na medida em que eles forem aparecendo, tá bom? Normalmente a gente tem mais perguntas do que a gente consegue responder em termos de tempo. É só ir lá na caixinha, o item perguntas, no dashboard ali da plataforma, tá bom? Muito obrigado, gente. Vamos colocar o vídeo, por favor, da Alison. Obrigado. Thank you, and hello, everyone. It's wonderful to be with you again today. Thanks to digitalization, our retail world continues to rapidly change. Today, I'm going to share some thoughts about our world of convergent commerce and how evolving channels and touch points are changing the game. First, let's talk about some definitions because language matters. Convergent commerce is just one of many phrases used to describe the digitalization of retail. When we think about digitalization, that means e-commerce, retail commerce, touch points, unified commerce, as they say in China, e-commerce, Q-commerce, social commerce. There's lots of different names for it. I personally embrace the term convergent commerce because it really talks about the convergence of touch points and channels and technology in ways that we've never seen before. So first, a quick grounding. It doesn't take a lot of data to talk about our global reality and the fact that we've all switched to a world of being dependent on technology, buying online, searching online, having things delivered, click and collect to pick up in store, using technology to see what's in stock, and just shopping in very, very, very different ways. Over the last 2 years, digital commerce channels have proliferated and fragmented. What does that mean? We came from an old world of where we talked about modern trade, traditional trade, on-premise, off-premise. And then e-commerce started as we started to shop on computers. Well, thanks to the pandemic and thanks to technology, the world has entirely changed. And this new world contains all these things that I like to talk about as the alphabet soup of retailing. And some of the things I shared on the prior slide and even more, augmented reality, AR, VR, DTC, direct to consumer, all kinds of things that are changing the way we shop and changing the world that brands need to talk to. And it's really quite amazing when you think about that worldwide digital commerce is expected to be bigger than physical commerce in just a couple of years. So let's look at some of the data. And really the bottom line is it's time to de-average digital commerce. We need to dig deeper and think about each of these different channels in very different ways in terms of our insights as well as our activation plans. And so let's look at this data. This comes from Ipsos Essentials, which is some tracking we've been doing for the last couple of years. And it talks about the percent of consumers worldwide. The blue bars are the world. The countries on the right are China, Mexico, and Brazil. And the percent of people who've used this channel in the last 6 months. And you can see topping off the list, no surprise, it's an online marketplace. Mercado Libre, Amazon, Alibaba, those are the names that we're all knowing and following every single day. They've surpassed retailer websites and who have far surpassed brand websites.
But what's really stunning to me is the fast growth of things like social commerce, quick commerce, live stream commerce, and on and on. And you can see the numbers in China. And you may be asking me, why am I showing you numbers from China when I'm speaking to an audience in the Americas? And it's because China is the benchmark. And no one is higher than China in the use of all of these technologies. And many of them were invented in China, as I'm sure you know. But what's amazing is when you start to compare what's happening right in your backyard and in Latin America, and the development of digital commerce is approaching China in many, many areas, certainly for the online marketplace. But when you go down and look at things like social commerce and live stream commerce, Latin America is quickly becoming a hotbed for all kinds of e-commerce channels. So what is this doing? It's entirely changing our shopper engagement. Channels and touch points are converging into entirely new forms of physical and digital retail. Some of the basics, using QR codes in store to save money, or to look at nutrition facts, or to understand how to clean a new shirt. Using AR, VR, putting on glasses to go shopping either from home or in a store, to live in an alternate reality. And the metaverse is coming to shopping soon, or I really should say, shopping is coming to the metaverse. And then there's showrooming. Many, many stores, particularly big marquee brands, are starting to pull product out of the store. Nike was a leader in this in many major cities around the world. Apple is now following. The Apple store near me no longer sells phones. You go in to get repairs, to go to the Genius Bar, to touch and feel, to see the new colors, maybe to buy a new cover or watch band. But when you're ready to order your computer or your telephone, they walk you to a computer screen or help you do it on your phone. A totally new way of thinking about the physical store. And then on the right, an example from Walmart. In so many countries, Walmart is shrinking the selling space in the store and moving fulfillment centers into prime real estate so that they can use it for click and collect and home delivery all over the world. A totally new approach to fulfilling things from what is likely the world's most efficient retailer. So what does that mean for us? Well, as marketers, the first thing we have to do is we have to understand that while our touch points increase and it become more digital, our control has gone down. We as marketers have lost control, and this consumer has exponentially gained control because she and he can now take a message and spread it faster than we can even get out of a meeting sometimes. So we have to be prepared to act more agilely, to be more nimble, and to create marketing and sales organizations that can react faster than ever. I want to talk for a minute about social commerce. And obviously in Latin America, this is a huge deal. And whether it's click and collect, click buttons, one-click buttons that we have on our social commerce, whether it's WhatsApp or Facebook or WeChat, we can shop, we can push the button, we buy now. I don't know if you're like me, but sometimes I'm lying on the sofa tired at night, scrolling through my social feeds, and I buy something and it shows up and I just think, why did I do that? Or maybe it's garbage, but I did it because a friend of mine liked it, and I'm kind of lonely in this pandemic and missing the shopping experience. The other over on the right, you know, Rappi is perhaps the best example of this in the world. There are many others of looking at alternative ways of getting product to the store and really thinking about that last mile. Here in the US, interestingly, governments are putting slow down, they're putting brakes on scooter deliveries and making them take longer because they're going too fast and they're worried about danger and driving through New York and other places. But the example to me that's most impressive is this one in the middle. And it's coming out of what happens on TikTok and the power of video, which just has such a better connection with people than any other form of social media. This particular example is from a brand right here near my home here in Boston, and it's just gone absolutely viral. This gentleman, Nathan Apodaca, was going along the road and his truck broke down and he started filming himself singing to Fleetwood Mac, and it went viral. And I'm going to let the video take it and bring it to life for all of you. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? Which
you enjoyed that video. There's tons more, and the links are in this presentation, so you can go and follow them again. What's really amazing to me is not just that Fleetwood Mac and Stevie Nicks and imitators of Donald Trump and Jimmy Fallon all followed this video, but it's that it wasn't fancy, it wasn't planned. Everyone went wild for this Idaho man's vibe, and it was good for everyone. 6 million views in 4 weeks. Ocean Spray sales spiked. The hashtag TikTok made me do it had over 1 million trends that week, and Fleetwood Mac's song Dreamin' re-entered the Billboard Top 100. Everybody won out of this. Ocean Spray did absolutely the right thing, probably without even planning it. They acted on it immediately. They jumped on it. They shared this everywhere. And then, as a present, they brought Nathan a brand new cranberry colored truck with tons more cranberry juice in it. And it's gone on and on and on to include a Super Bowl ad. So really quite an amazing way that a brand jumped on social media to drive sales at retail. So let's talk about live stream. And this is something that is also growing across LATAM, but it's really exploded in Asia. In China, it's expected to be 20% of e-com sales this year. 20% of the volume will come from live stream. And it's exploded throughout Southeast Asia. What does this mean and what is it? I'm not sure if you're familiar with it or not, but I'm absolutely stunned that these young people who sit and talk about their lives, their food, they have coffee with their friends and sell products on the side, are now selling billions of dollars in merchandise in just a matter of days, and are some of the hottest things in China and certainly expanding around the world. In addition, it's not just a couple of them, it continues. And the video that you're about to see here is of training schools for China's multi-billion-dollar live stream industry. This started in people's basements, it's now fully organized, and it is absolutely coming to this part of the world. 欢迎大家来到我的直播间。 This is China's new concept for e-commerce plus entertainment. It's called Entertainment. It features live streams that are generating billions of dollars each year. China is home to more than 900 live streaming platforms and over 10 million active hosts. In 2017, they brought in more than $4.5 billion in revenue. In Guangzhou, we're going to visit one of the top 5 multimedia companies in the city. It's tucked away in the basement of the commercial center. Let's go check it out. Hi-Fan may be a very small company with only 40 staff, but here they train and use star bloggers or key opinion leaders to help them sell products that are worth millions of dollars every year. 这件衣服今天折后价是10，哎，我帮你们算一下，数字完全。在哪里见过你？哇哦！欢迎我们的 Luisa。嗨，悠悠你好。Hello， 是你，是你，在哪里？每天的工作就是坐在这里，化好妆，漂漂亮亮的坐在这里，然后就唱唱歌、跳跳舞，然后里面会有很多用户来看我们直播，我们就跟他们聊天，实时互动的那样。Users can sponsor the hosts by sending virtual gifts which can be exchanged for cash. 谢谢我龙哥，感谢我龙哥。 20-year-old Million Zhu earns about 10,000 yuan per month, about $1,500 as a live stream host. 有时候会唱唱歌，包括跳跳舞之类的，说跟大家分享一些每天的心情。玩家也会分享给我们很多有趣的事情，就相当于一个陪伴吧。我一般是下午3点开播，然后呢到晚上2点，4个小时、5个小时会休息一下。 谢谢花花。这是一个其实蛮苦的行业，所以这是个年轻人的行业。娱乐的时间周期就比较偏短一点，一般大概6个月到1年，到一定时间以后会出现瓶颈期。要在他比较能抓住粉丝的时候，尽可能多的把他的收入和提上来，
比如说我们现在在让主播在拍一些短视频，自己也在尝试写一些图文啊，等等等等一些，就能够帮他更多的来吸引粉丝嘛。如果你今天一整天都很不开心、很不高兴，请你不要抱怨，出来抱我吧。这只是一个过渡吧，因为后期还是想慢慢的做到网红这个样子。目标就是通过自己的努力，然后形成标签，开网红店铺吧。淘宝女装啊，或者是美妆都 OK。 It's hoped that building up their popularity can help many of these hosts successfully transition into other sectors. Jiang and Zhu are entertainment hosts who do not sell products, but they are also commercial live streams which account for a huge part of Hyphen's revenue. 直播售货慢慢在变成一个主要的消费途径，它可以更直观的进行沟通。现在有娱乐直播的平台和电商直播的平台在模式上面慢慢在接近统一，就是更多的电商平台的直播需要娱乐化的内容。娱乐平台的话，因为你已经吸引了足够多的粉丝，所以明年的话，我们会帮红人开更多的这样的红人店铺，以体现他的专属风格。这样的话，他的粉丝也有更多的存留的一个空间。With millions of hosts and hundreds of millions of viewers, the trend is expanding rapidly and already generating profits, at least for some. 拜拜，我爱你们。So now let's talk about what's happening in our part of the world. And this is an example, and this data is from the US, but it's similar in Latin America, where live stream's just getting started. Last fall and Black Friday, 23% of the US said that they've been exposed to live stream, they've experienced it, but only 4% say they're doing it frequently. Well, we think that's going to change very quickly and start in the US and continue down as this particular retailer, Walmart, takes advantage of a trend that is happening around the world. And that's that, as some of these live stream individuals, these young people who've gotten entrepreneurial and taken off in social media, continue to grow, our trust in them is not so high. And what people want is live stream from brands that they know and love. And you can see the percent of people in Mexico and Brazil and other countries that care an awful lot that the recommendations are from a site they know. And if you haven't seen it yet, you should check out the brand new Walmart Shop Live. It's just beginning. It was officially launched earlier this month. They partnered with great brands from great companies. Some of you are probably listening today to have all kinds of key opinion leaders on the Walmart site, helping us learn more about products and sell about them. But what's interesting in all of this is Walmart has taken a very formal approach to this, and they have to. They're big, they have to follow the rules, they have all kinds of lawyers involved. So their sales are a little bit formal. Take a look at the Chinese ones. Google them yourself. They're really authentic. One of the things that we think Walmart will learn to do very quickly is get more and more authentic so that they can be in a place where next fall, live stream is a really big deal for the holiday shopping season. So a couple other things to keep an eye on. First, augmented, virtual, and mixed reality. The technology is coming fast. There's a lot of talk about the metaverse. It's going to start with things like AR and VR popping on your phone or tablet, and then on your glasses. The example on the right of an AR vending machine for hard seltzer is fantastic, when you can really get in and experience that vending machine, order online, and then go to the shop and pick it up. The examples are exploding all over the world. The other thing that's happening is DTC, or direct-to-consumer innovation, is shattering all kinds of paradigms. DTC really started with small companies we hadn't heard of. Well, the big brands have figured this out, and there's just lots of examples on this page of terrific brands that have done amazing things in DTC. The speed that PepsiCo got up their snack site was absolutely amazing. Rumor has it 30 days. It's just something to aspire to get better and better and faster, particularly with low barriers to entry in DTC. Big brands need to stay close to the space and either join them or find a way to beat them. So what? So a few summary points. The first, think convergence.
You can't think separate channels anymore. We live in and out of a world where we're physical and digital and soon meta are all coming together in the way we live, breathe, and shop. The second is to understand in your category and for your brand, the role of each channel and touch point in the consumer journey. So much has changed and continues to change. We have to get more nimble and more agile in understanding and acting. For products, we need to modernize our marketing and very quickly think about the great things that Ocean Spray did in that example and experiment and learn and be willing to let go and watch and learn from the DTC brands that are doing some very, very creative things. As for services, think about bringing new digital ideas to your existing services. Understand that new range of services is popping up all over the place to support e-commerce and look for ways to bring those ideas into your business. So I could go on, but my time is up. I want to thank you for your attention. I want to point you to a great website where we continue to post our new tracking data and points of view and white papers on this exciting space. And I look forward to hearing from lots of you later on. Thanks very much. Boa, boa, boa. Obrigado, Alisson. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, aqui é o Diego que fala, né? Agora vem o nosso painel. Eu queria já aproveitar, talvez não perder nenhum segundo e convidar a Mari, da Leroy, o Davi, GPMI, Philip Morris, o Rafa, da Ipsos, a se juntarem ao painel. Bom dia, Davi. Bom dia, Rafa. Oi, Diego. Mari, bom dia a todo mundo. Tudo bem? Yeah. Como vocês estão? Bom, espero que vocês tenham curtido, aproveitado as informações até agora, a plateia também. Aí, só antes da gente começar a nossa discussão, eu vou lembrar para todo mundo que está conectado, tanto nas plataformas no celular, como web, ou no próprio app no computador, que quando vocês quiserem, tiverem uma pergunta, vocês podem utilizar a caixinha lá de perguntas. Então, a gente vai curar elas aqui, vai vendo o que vai vindo, e na medida do possível, a gente traz esses questionamentos, essas perguntas para enriquecer o nosso painel. Pode ser que eu pegue elas ao longo da nossa discussão, pode ser que a gente responda elas ao final da nossa discussão. Então, por favor, fiquem à vontade de perguntar, não tem certo ou errado. Então, por favor, façam as suas perguntas aqui para os nossos panelistas ou até para mim também. Bom, pessoal, eu acho que é super interessante o momento para a gente falar de Convergence Commerce, né? Veio convergência, eu acho, como palavra de ordem, e não é por acaso, né? A gente está num momento hoje de uma grande transição, como o Marcos bem comentava, a pandemia não terminou, mas tem muita coisa que está meio que voltando ao normal. No pré-pandemia, a gente estava numa situação onde a conversa em relação a novos canais, omnicanalidade, e-commerce, era parte de uma estratégia que estava se desenvolvendo. Veio a pandemia, eu perdi o Davi, a câmera do Davi. Aí, não sei, Davi, você está aí ainda? Boa. Estou aqui. A pandemia, eu acho que levou as coisas para um outro, talvez, extremo, por assim dizer, mas eu acho que a gente, assim, como consumidores, mas também como profissionais, a gente mostrou uma capacidade de adaptação inimaginável. E hoje as coisas estão transicionando para um modelo muito mais híbrido, como colocava o Marcos, de convergência, né? Então, aí eu queria abrir essa discussão. Aí, não sei, a Mari, que é a lady hoje aqui no nosso painel, talvez começar. Como é que vocês na Leroy estão vendo essa transição? Claro que a Leroy, a gente já conversou com vocês também em talks anteriores, né? E vocês tiveram também o privilégio de conseguir ter as lojas abertas ao longo da pandemia, em certo modo, mas obviamente que com todas as restrições e tudo mais, vocês tiveram que acelerar muito online, né? Mas hoje isso deve estar caminhando para um outro equilíbrio. Então, eu queria te ouvir, Mari, um pouquinho, e depois Davi também, talvez no mesmo tom. Aqui a gente tem dois modelos também comerciais de negócio que a gente vai aprender, que são bem diferentes. Como vocês estão caminhando nessa nova transição, na saída da pandemia, se Deus quiser,
e trabalhando esse modelo de convergência. Então, eu sou todo ouvido, essa plateia também, aí eu abro o painel com essa pergunta. Bom, primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, sempre nessas discussões ricas de talks. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante que o Marcos falou na abertura dele, que é sobre... tem legados da pandemia que mudaram o comportamento das pessoas, e eu acho que isso é muito do que a gente vê nesse cenário de Leroy hoje. Então, essa coisa dos canais, da diversidade de canais, eu acho que ele teve um momento na pandemia, e agora a gente tem outras expectativas e outros comportamentos dos consumidores que foram mudados pela pandemia e que não voltam atrás. Então, agora acho que a gente sente nesse momento na Leroy como que a gente convive com esses diversos canais, muitos deles que na pandemia era uma questão de necessidade, por exemplo, no momento em que as lojas estavam fechadas, você só poderia vender online, mas que agora a gente tem que planejar esses canais de uma outra maneira, entender qual que é o papel desses canais na vida das pessoas e conviver com essa diversidade de canais, né? Então, eu acho que a gente tem um momento complexo aqui dentro das empresas, que é como que agora a gente estrutura todos esses canais novos com expectativas que foram muito mudadas. Então, quando a gente vê o Rappi, por exemplo, mudando o paradigma, Rappi Turbo, chega na sua casa em 8 minutos. Então, todas essas expectativas dos consumidores mudaram muito. Então, a gente é um desafio grande para a gente do varejo, imagino que para as outras indústrias também, como que a gente convive agora com esse novo momento, que novo normal, acho que não existe mesmo. Boa. E aí, Davi, que contou um pouquinho? Eu acho que o modelo de vocês é diferente, mas é parecido, né? Não, primeiro, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Então, a Philip Morris também vem passando por uma transformação muito pesada, até antes de começar a pandemia, né? Então, talvez alguns saibam, outros não, mas a empresa começou a vender produtos sem fumaça faz mais ou menos 8 anos, né? E há 5 anos a empresa decidiu realmente acabar com o cigarro e entrou numa transição muito grande, né? Porque a gente sabe que, na verdade, o maior malefício do cigarro é a fumaça, né? Então, a gente começou a trabalhar com produtos sem fumaça. Importante dizer que não são produtos livres de risco. Então, não fume, não use, né? Agora, para quem é fumante, adulto, tem mais de 18 anos e não pretende parar, são opções melhores. Então, é isso que a gente costuma dizer. Por que isso trouxe uma transformação muito grande? Porque a empresa começou a trabalhar com eletrônicos, né? Então, e a Mariana sabe o quanto que é complexo você trabalhar com produtos que vão ter garantia, vão quebrar, vão ter que ter um call center, né? Então, a empresa começou a trabalhar com multicategorias e a gente tem como meta até 2025, que já está aí na porta, né? Metade da nossa receita já está fora de cigarro. Eu acho que é muito, muito bacana, a gente fica bem contente de ter essa meta também. Em relação ao consumidor, e eu venho viajando muito pela nossa linda região, né, América Latina e também o Brasil, que é um dos países mais importantes. Estive no México faz 2 semanas. O que eu fiquei muito impressionado, inclusive no México, eu fui numa vendinha na Cidade do México, na periferia, me atendeu uma senhora muito simpática, mais ou menos de 70 anos, uma loja muito pequena, que a gente chama de tradicional, né? E eu falei, a senhora recebeu o nosso vendedor? Ela falou, não recebi, mas fica tranquilo, porque eu já entrei na plataforma, numa plataforma, já pedi, os produtos já chegaram, não era a nossa plataforma, era uma plataforma multimercado, que vende várias categorias, e então, quer dizer, o que a gente vê é que o consumidor já foi, os varejistas já estão se adaptando muito rápido, eles foram obrigados praticamente, né? Então, essa banda já praticamente já está lá na frente. E a gente, eu acho que dentro dessa complexidade toda, né, que apareceu no vídeo, para a gente não ficar louco com tudo isso, não esqueçam do consumidor. Então, eu costumo dizer que o foco não é a tecnologia, o foco é o consumidor mesmo. E dependendo dele, de como ele vai se transformando, a gente vai se adaptando também. Então, acho que esse deve ser o principal fio condutor do nosso trabalho em marketing. Muito bom. Eu queria só aproveitar esse último vídeo que a gente viu, se quiserem locar aqui atrás para fazer alguma venda de categoria e tal, vou transformar esse
minha salinha para a rede social. Mas eu só queria chamar a atenção, pegando o gancho do que o Davi e a Mari comentaram, que é talvez até inusitado a gente falar isso nesse momento, porque 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, todas as perguntas eram quanto o brasileiro vai estar aberto a ir para o digital? Quanto o brasileiro vai se aproximar do americano e assim por diante? A Alison usou muito a China como benchmark, que todo mundo usa, porque é o país que está mais desenvolvido no digital, e a gente vê indicadores ali, inclusive acima de México, em Latam, com gaps muito pequenos versus a China, quando a gente fala de O2O, quando a gente fala de venda online sem ir na loja, quando a gente fala de sites que eu confio em sites, as recomendações das marcas nos sites. Então, isso é um outro patamar que a gente vê. Com certeza, a pandemia, nesses 2 últimos anos, a gente viu essa mudança impulsionando esse brasileiro para estar muito mais aberto e convergindo dentro desse canal. E, com isso, a gente chega num outro momento, que é a possibilidade das marcas utilizarem esse canal para elevar a relação com o consumidor. Quando a gente fala de convergência, a gente não está falando só em convergência de compra, a gente está falando em convergência em todos os múltiplos contatos que podem existir, e inclusive minimizando problemas que a gente tem já desde sempre do varejo tradicional, por exemplo. Então, na realidade, quando a gente fala em convergência do comércio eletrônico, a gente está falando de, digamos, um dinossauro, que é o físico, que precisa se adaptar, que precisa se modernizar e que ainda passa por muitas dificuldades, com uma nova geração que 10 anos atrás nem fazia compra e que hoje é grande parcela dessa compra, que vai totalmente para um digital, que possibilita com que todos esses pontos de contato do digital façam com que a marca tenha uma posição diferente junto às pessoas. E por isso também, para as categorias de consumo, o D2C acaba sendo também uma grande força para as categorias de consumo que hoje também se colocam ali para esse consumidor. Acho que eu queria só ressaltar essa coisa do brasileiro aberto para o digital. Não, eu acho que ficou nítido na apresentação também no início do Marcos e da Alison também. E aí eu queria ter uma opinião de vocês, porque eu vejo que, eu vou falar assim, talvez não é o termo correto, mas gringo se surpreende assim com quanto o Brasil, ou seja, entre aspas, evoluído na questão de internet, né, de adoção e tudo mais. Por isso que ele sempre destaca. E aí eu queria ver o quanto para vocês isso está sendo uma surpresa, ou seja, de adoção. Tanto o Davi, como comentava, né, no B2B, né, ou seja, a gente está falando da pessoa que faz a compra, que tinha o vendedor indo lá na loja, oferecendo, blá, blá, blá. De repente o cara sozinho entrou no site de um marketplace para atender-os. No México, blá, blá, blá. Ou a Mari também, as pessoas comprando coisas que a gente jamais teria imaginado online para casa. De fato, bom, depois, Rafa, você vai ter que responder. A Mari está curiosa para saber se você comprou o quadro na Leroy. Você perdeu a oportunidade aí do teu social selling. Mas eu queria saber para vocês, se surpreendeu para vocês o quanto o brasileiro, B2B, o consumidor direto, ele foi rápido para adotar, e ele está sendo rápido também para adotar. E segundo, e aqui é mais uma provocação, a gente está falando muitas coisas positivas. Mas, assim, eu acredito, eu posso compartilhar experiências pessoais, vocês também e tudo, que ainda a experiência não é frictionless nem perto disso, né? Então, quais são os grandes pontos de atrito que talvez a gente tenha que resolver hoje para que essa convergência seja harmônica, né? E garanta uma experiência bem-sucedida? Onde vocês veem que hoje, tanto no B2B quanto no D2C, os consumidores estão penando mais nessa convergência de canais? Bom, acho que trazendo um pouco o que o Diego traz e que o Rafa trouxe, eu acho que essa convergência de canais, entender que ela não é só para compra, eu acho que é uma chave bem importante.
Entender que existe uma convergência de canais em toda a jornada e não só numa jornada de compra. Tem um exemplo aqui nosso de ontem. A gente foi para nossa campanha institucional no Big Brother, na final do Big Brother ontem, e a gente fez um Reels com o Thiago Abravanel, falando do mote da nossa campanha, que é sair de casa é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Então, tinha tudo a ver com o Big Brother, não era para venda, era numa campanha institucional, e a gente entendeu que filme junto com redes sociais era o que fazia sentido naquele momento, que não era um momento de compra. Outra coisa que aí, olhando até um pouco para o lado da fricção, é entender também essa omnicanalidade no pós-compra. Então, acho que o Davi comentou um pouco desses produtos que quebram, tecnológicos, garantia. A gente tem um pós-compra que o cliente também está definindo qual canal ele quer. A gente tem um exemplo, agora não tão legal, mas de um cliente nosso que foi numa loja, no saque, e falou, eu quero, enfim, estou com um problema aqui, preciso que resolva. E aí, a gente mesmo na nossa loja falou, você precisa ligar na central de atendimento. Ele não quer ligar, ele foi na loja porque ele quer resolver na loja. Então, eu acho que tem uma coisa dos consumidores definirem em quais canais eles querem comprar, eles querem se inspirar e eles querem ter o relacionamento pós-venda. A gente viu nessa coisa do Brasil, né, o WhatsApp, o quanto que ele vem crescendo como um canal. Então, a gente, como Leroy, não estava tão estruturado para receber o volume que a gente tem recebido de WhatsApp, tanto para venda quanto para o pós-venda. Então, isso é o esforço. Você tem o esforço lá, telefone. Não, o cara quer ser atendido pelo WhatsApp, aí você tem uma fila, e aí você tem uma agilidade, aí você tem um treinamento das pessoas para conseguir responder nesse canal. Então, eu acho que entender em toda essa jornada, nessa conexão com o consumidor, quais canais eles estão buscando, quais canais são relevantes para ele, e a gente correr atrás e se estruturar para atender eles e inspirar eles e vender para eles em todos esses canais. Eu acho que tem um gap muito grande entre as empresas e o consumidor. E esse gap é porque as empresas são muito, de forma geral, né? Não estou falando de nenhuma empresa específica, mas a gente tende a ser muito autocentrado, a olhar do business no nosso ponto de vista, a falar assim, bom, problema do consumidor, margens melhores. Será que é do consumidor ou será que é nosso, né? Então a gente confunde um pouco, tem muita dificuldade. Voltando um pouco eu acho que o que a gente tem que entender o consumidor sempre quer resolver um problema rápido. Pensando no brasileiro hoje, o brasileiro acorda muito cedo, em média antes das 7 horas da manhã, às vezes toma vários ônibus, no caso das cidades grandes, trabalha muito e tem muitas preocupações familiares, etc. Então, assim, não tem tempo a perder realmente. Então, o que precisa... Na verdade, eu queria contar um caso que aconteceu comigo, que eu precisei comprar uma bicicleta ergométrica, né? Como muita gente durante a pandemia, meus irmãos até falaram, vai virar cabide, né? Você nunca vai usar isso, mas no fim eu tenho até usado bastante. E aí um dia à noite estava em casa, depois de estudar, as crianças já estavam dormindo, eu entrei como todo mundo faz, dei um Google, né? Só que assim, apareceram muitas coisas e eu acabei indo para sites muito ruins, muito mal estruturados, né? E acabei chegando numa loja grande, só que aí quando eu entrei nos reviews, eram horríveis, né? Falaram, não entrega, a entrega demora, fuja dessa loja. Eu falei, putz, o que eu faço, né? Aí no dia seguinte, falei, bom, vou ligar. Aí comecei a ligar para algumas lojas, ninguém atendia, as pessoas não sabiam nada sobre bicicleta ergométrica. E até que eu cheguei na Decathlon, né? Aí tinha um WhatsApp, em 1 segundo, o cara se apresentou como, sou especialista em bicicleta ergométrica e esportes. Falei, nossa, que legal, né? Esse cara é o cara que eu preciso. Ele começou a falar rapidamente comigo, me tirou 1000 dúvidas. Em 10 minutos eu já sabia a bicicleta que eu queria. Aí no dia seguinte, que foi um domingo, eu fui lá no Morumbi na Decathlon, olhei, acabei comprando um outro modelo, paguei bem caro até, foi uma bicicleta de mais de R$3.000, então foi um ticket relativamente alto. E fiquei super satisfeito. Mas o que eu queria deixar para vocês, a gente se perde muito, às vezes, o consumidor quer o online, o consumidor quer o offline. Isso não é relevante. O consumidor quer ser atendido rápido e de uma forma simples. E as soluções, em sua grande maioria, não são simples. Elas são muito complicadas e demoradas. Então, acho que tem muito trabalho para a gente fazer ainda. Pegando esse gancho do Davi, Diego, acho que tem uma coisa falando de fricção e de gaps. O digital, ele transforma a estratégia das marcas
para uma individualização extrema. Então, eu converso com cada um de nós, quando eu sou uma marca, de forma muito direta. Os algoritmos estão meio que construídos para isso e assim por diante. Então, não é diferente do que a gente falava no varejo físico, do tipo back to basic, não vamos ter fila no caixa. Mas as variáveis que estão dentro do dia a dia do digital são variáveis, entre aspas, novas ou diferentes do físico, que eu preciso compreendê-las e trabalhar de uma forma muito assertiva para aquele indivíduo que está me procurando. Quantas vezes a gente não clicou numa oferta super bacana, poxa, essa oferta está muito legal, mas não tem meu número. Ou eu vou lá e preciso de uma coisa que colocaram aqui na minha cara que eu quero agora, e eu não tenho uma entrega rápida. Sendo que o brasileiro, aqui na apresentação que a gente viu, né, é um dos adotantes aí do e-commerce. Então, é muito importante entender a individualização de uma forma que eu vá propor algo para esse consumidor, mas que eu vá entregar para ele. Porque aí surge uma fricção, onde a marca também acaba colocando na cara do gol um problema, e a partir daquele desejo transforma isso num problema e, às vezes, até de reputação, que acaba chegando lá no fundo. E a última coisa, só que essa questão da individualização não quer dizer que eu tenho que fazer tudo para todos. Não é que eu tenha que entregar tudo em 1 hora. A gente tem discutido muito, eu falo com a Mari sobre isso. Uma coisa eu vou pegar um item de decoração para colocar o quadro aqui atrás, beleza, eu quero isso rápido. Agora, se eu vou comprar 20 mil telhas, não necessariamente eu consigo receber em 1 hora. Então, eu preciso ter um planejamento para isso, eu preciso ter que a empresa me dê a possibilidade de planejar isso numa entrega que seja conveniente para mim, não necessariamente é mais rápido. Então, essas equações são importantes ser compreendidas no indivíduo a indivíduo. Sim, conceitos bacanas. Estão chegando algumas perguntas aqui, super conectado com essa questão de individualização, né, que a gente está falando. Eu vou tentar aqui desdobrar um pouco as perguntas que a gente tem, mas que estão conectadas. Eu vou começar de uma maneira que é muito mais pontual, e depois eu vou ampliar ela um pouquinho, mas a primeira em relação a, por exemplo, a gente está falando de individualização, e sempre tem uma questão em relação ao gap de geracional, e o quanto uma geração X, Y, Z, blá, 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 o que for, ele pode se adequar mais a uma jornada mais digital, menos digital, ou o uso dos canais e tudo mais. Isso é óbvio que gera uma complexidade quando a gente pensa na jornada e pensa nos linguagens de pesquisa também, cruzamentos de diferentes perfis e tudo mais. Ao mesmo tempo, o que dá um nó na minha cabeça, eu não sei, e aí eu queria ter a opinião de vocês de como vocês estão tratando essa individualização, como que vocês fazem para fazer a leitura, se querem usar a geração ou não. Pode ser, é o exemplo do Davi com os tendeiros do México. Ou seja, você nunca teria imaginado, pelo perfil, um comportamento daquele tipo, daquela pessoa proativamente ir atrás de um marketplace para satisfazer a necessidade do seu business, né? Então, como que é essa questão de individualização e como que vocês se inserem nisso na estratégia de multicanalidade? Eu acho que pode não ter uma resposta, mas uma opinião de como a gente deveria estar enxergando isso, né? Se eu puder fazer um comentário, começar, Diego, eu acho que aí não é que ela procurou um marketplace, acho que isso não é correto a gente falar. Qual que é o problema da varejista, Diego? A varejista não pode ficar sem produto. Se ela ficar sem produto, e no México a margem é muito alta, né? Então, nossa categoria está entre os 3 tipos de produtos que tem margem mais alta lá. Aqui é bem diferente. Para ela é um desastre. Se chega um consumidor e não tem produto, por quê? Porque ela vai perder não só a venda desse produto, como a venda da cerveja, a venda do refrigerante, a venda da bolacha, e ela vai para outro lugar. Então, é um desastre. Ela precisa ter o produto rápido. E aí, ela sabe que, de repente, ela ouviu dizer de um colega dela que tem um site lá que ela pode comprar. Esse marketplace, ele te dá uma experiência de compra muito simples, muito parecida com o consumidor final, com o Facebook, com alguma coisa assim. Então, nem parece que é para varejista, parece que é para consumidor final. Então, voltando para a sua pergunta, eu acho que é o marketing back to basics. Quem que é o seu consumidor?
né? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, tá? Quem quer ser o... Ah, não sei. Bom, então vai saber. Então, acho que a primeira coisa que você tem que se preocupar. E aí entender esse seu consumidor, quais são os seus pain points, quais são suas necessidades, que horas que ele acorda, quais são suas grandes sonhos, preocupações, porque é aí que você vai trabalhar. Então, acho que é um pouco por aí, Diego. Bom, complementando até o que o Davi trouxe, essa coisa do marketplace, eu acho que é um dos desafios e que traz fricção, porque é mais difícil você padronizar a sua entrega. Quando você fala de uma entrega rápida, você está dependendo de um parceiro que não necessariamente você tem controle sobre ele. Então, acho que isso também traz uma complexidade maior. Mas trazendo um pouco desse ponto da personalização, eu acho que e da internet e desses canais mais digitais, eu acho que a gente tem uma ansiedade de fazer tudo e de trazer tudo, de ter a entrega mais rápida para todo mundo e de ter a personalização mais ideal para todo mundo. E eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de respirar para a gente não se perder nisso, sabe? Porque a gente acaba esquecendo que do outro lado tem uma pessoa e às vezes a gente quer alimentar assim, é geracional, é essa geração, eu vou oferecer isso, eu vou oferecer aquilo, mas às vezes se você não se conectar com aquele consumidor, você não vai conseguir trazer uma solução, porque às vezes não é a pessoa da geração. Eu tenho consumidoras de 90 anos que preferem comprar no digital, e às vezes eu rotulei ela, não, essa geração eu vou mandar isso, vou fazer uma inteligência artificial, XYZ. Então, eu acho que a gente também tem que tomar um certo cuidado na personalização, porque eu acho que essa ânsia de tecnologias e canais podem fazer com que a gente se perca nessa coisa mais da empatia mesmo e do entendimento e do humano, que eu acho que ele ainda existe com muita força. Então, é um desafio, assim, como que e pensar nisso, assim, que não sempre você ter todas as soluções em todos os momentos para tudo vai ser bom, entendeu? Tipo, porque você vai gastar um esforço enorme e que não necessariamente vai gerar o valor naquele momento. Então, eu acho que também às vezes, muito mais se conectar com aquele consumidor naquele momento, conseguir mapear muito bem as fricções de não ter um produto ou as fricções de dificuldade de usabilidade em um canal, e ir atuando disso um pouco mais pontualmente, porque eu acho que a personalização está muito mais nesse caminho do que num caminho de você ter tudo automatizado para personalizar, sabe? Boa, boa. E naturalmente eu sabia, a gente ia chegar nessa pergunta aqui um pouquinho mais complexa. Eu acho que os três, a gente tem um tempinho ainda, então eu acho que vocês podem também dedicar um tempo também para responder aqui, que é em relação. Ou seja, a gente está falando, sei lá, eu vou usar a palavra omnicanalidade, que não é, eu acho que é ideal que a gente quer utilizar aqui, mas no final das contas reflete bastante, né? Uma jornada cada vez mais omnicanal. Todos nós aumentamos o número de touchpoints que usamos na jornada de compra, né? E tudo mais. Então, como que vocês recomendam hoje, ou como que vocês estão fazendo dentro do que vocês podem compartilhar, tá? Para mapear essa jornada única do cliente, né? Ou seja, como que vocês fazem para unificar essa jornada que não é, ao meu ver, e eu acho que a gente compartilha bastante esse conceito, uma jornada de, sei lá, começo, meio, fim. Ela tem mais um olhar cíclico, né? E papéis, como a gente está falando, dessas diversas interações na jornada. Seja para consumidor final, no caso da Mari, seja no caso dos vendedores, varejistas, o que for no caso do Davi ou o Rafa, em relação ao que a gente pode estar fazendo para clientes, como que vocês recomendam ou estão pensando esse planejamento e essa análise dessa jornada unificada, on-off e tudo que tem ali no omnicanal? Diego, a forma que a gente pensa, na verdade, são os pontos de contato que a pessoa tem pensando em consumidor final, talvez, para começar, mas que o consumidor tem com a empresa. Só que isso não começa na compra, como a Mariana está muito bem dizendo, isso começa lá atrás. Então, no momento que você pensou, acho que eu vou precisar fazer um curso, você não sabe nem muito bem do que, e você vai lá e dá um Google, ou pergunta para um amigo, a jornada já começou, né? Então, essa jornada, na minha opinião, não deve estar focada em canal, né? O canal ele é consequência.
ela deve estar focada em momentos de pontos de contato, que vão vir desde um momento de primeira busca de informação, de conhecimento, né? Você pode chamar de sei lá, de um awareness, ou sei lá, do que você quiser. Depois, de experimentação, dependendo da categoria, talvez para outra seja menos importante. Depois de compra. Depois da compra, você pode passar uma recompra. Depois você pode passar uma conversão para ter um consumo ou compra mais frequente, ter uma convivência com o produto, até você ter realmente uma promoção, ou aquela pessoa que vira um promotor da empresa. Então, quer dizer, se você mapear, primeiro você sabe quem é seu consumidor. Como é que ele busca informação? Não é de uma forma só, né? Como é que ele pode experimentar? E aí você tem que ser muito ativo e mapear realmente os pontos de contato e definir como que você quer fazer. Porque, de repente, a forma natural dele buscar informação vai levar ele por um caminho que você tem que ajustar, vamos dizer assim, né? E aí os canais vão ser múltiplos. Em cada ponto desse, você vai ter vários canais diferentes. Mas acho que é uma forma de você pensar essa jornada não é linear, óbvio que ele vai, ele volta, ele sai, ele entra de novo, mas você tem que ter esse mapa mental assim para você poder definir os pontos de contato da melhor forma possível. Boa. Aqui na Leroy a gente também olha muito para essa coisa dos pontos de contato na jornada toda. Eu acho que a gente até tem um case de como que a gente também, olhando para a satisfação do cliente, para os irritantes que a gente chama aqui do cliente, a gente também saiu de uma visão mais genérica de Leroy e começou a medir cada etapa, cada ponto de contato. É uma complexidade, porque é isso, assim, quando eu falo hoje de retirada, eu tenho retirada no balcão, eu tenho retirada no drive, eu tenho retirada no locker, eu tenho um que inventou agora de entregar para o cara numa vanzinha, o outro que... Então, a gente tem múltiplas coisas acontecendo num varejo, que eu tenho, 43 lojas espalhadas pelo Brasil e com pessoas bastante criativas. E aí é como que a gente também consegue ir medindo esses pontos de canais múltiplos que vão surgindo, esses pilotos de coisa, para a gente conseguir ir direcionando a companhia para isso. E uma coisa também que é importante é a gente não perder também o foco da relevância desses canais e dos canais que estão surgindo e são emergentes. Então, porque às vezes a gente se perde assim com uma novidade que a gente acha super legal e interessante e a gente fala assim, nossa, a gente precisa colocar todos os esforços nisso, e às vezes isso aí é tipo 0,5% das pessoas só da região sul, e às vezes a gente, então é um pouco disso assim também, em cada momento a gente se questionar um pouco do tamanho, da relevância, do potencial disso, olhar para o mercado, como que está isso, está crescendo, olhar para a China, olhar para os Estados Unidos, como que foi a curva desse canal. Então, eu acho que tem também um aprendizado aí da gente conseguir entender essa coisa com esse mapa complexo, acho que não é fácil. Acho que para nós, profissionais, tem ficado cada vez mais difícil nesse novo momento agora, desses milhares de canais, mas eu acho que o desafio está um pouco nesse, assim, da gente conseguir não perder o foco de entender o canal e a evolução dele, e também a gente ser rápido para medir esses novos pontos de contato, essas fricções nesses pontos de contato, que eu acho que é o principal, para a gente ajustar para entregar uma experiência melhor para esse consumidor. E você descreve muito bem uma jornada dinâmica, né? No final das contas, é difícil ter uma única jornada que vai perdurar assim por tanto tempo. Tem um dinamismo. Rafita? E aí, só pegando esse gancho, a gente, por muitas vezes, deixa de falar de caixas, né? Eu, como trabalhei em CX e como trabalhei em Shopper, quando você trabalhava em CX, você falava que o começo, meio e fim era a experiência do cliente. Quando você trabalhava em Shopper, o começo, meio e fim é a jornada de compra. Hoje, termos conceituais, a gente usa muito o Brand Journey Experience, nada mais é do que entender desde a necessidade até uma conversão que depois vai ter uma nova continuidade, do needs até essa conversão de quem é esse indivíduo. Então, o que muda para a gente com as empresas que a gente tem trabalhado? A dinâmica dos projetos, ela é diferente. A gente não faz mais um projeto onde tem um briefing e com um fim. Chega um problema, onde a gente tem que resolver aquele ponto, aí a gente conecta com outro ponto, porque essa jornada da vida, dos projetos e de tudo que a gente está falando, ela é mutável de 30 em 30 minutos. E aí a gente vai
trabalhando dentro disso com um dinamismo muito diferente do que 30 anos atrás, quando a gente começou com pesquisa. Muito bom. Sem dúvida que o nosso trabalho ficou mais complexo, né? Para todo mundo. Boa, boa, boa. Aqui é boa. Bom, gente, assim, o tempo para mim voa nesse painel. A gente tem só mais 2 minutinhos. Antes de fazer uma reflexão final, eu não sei se vocês queriam fazer algum comentário em relação a desafios, alguma mensagem que tenha ficado sem passar. Eu queria só agradecer. Desculpa, Mariana, vai primeiro. Vai lá. Pode ir, manda bala, Davi. Vamos lá. Não, queria só agradecer. Foi um prazer participar. Acho que é sempre bom falar de consumidor. A gente é apaixonado, né, por consumidor. E acho que a área de Consumer Insights, ela fica cada vez mais importante, né? Então, quando a complexidade vai aumentando, quer dizer, fica ainda mais relevante a gente ter insights de consumidor e acompanhar isso muito rápido, né? Porque o que eu estava dizendo, conhecer quem é o consumidor. Se o seu consumidor passa o dia no TikTok, você tem que saber. Se o seu consumidor nem sabe o que é TikTok, você tem que saber também. Eu acho que a Mariana falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a priorização. Que é muito fácil hoje os recursos são limitados, né? Tanto o dinheiro da empresa como o tempo. Então, se a gente se perder com coisas que não são importantes para o consumidor, a gente não vai ter sucesso de negócios. Então, acho que um ponto hoje para o sucesso do marqueteiro é conseguir, a partir do conhecimento do consumidor, priorizar o que vai realmente agregar valor para ele para melhorar a experiência de compras e essa jornada toda. Então, agradeço de novo e é isso aí. Boa. Bom, queria agradecer aqui as discussões super ricas, como sempre. E eu acho que, se eu tivesse que dar uma dica, eu acho que para a gente profissional era assim, respira, sabe? Vai ficar tudo bem, porque eu acho que a gente é muito tomado por essa ansiedade de querer responder tudo e de querer fazer tudo. E eu acho que principalmente se conecte com o seu consumidor. A gente tem trazido cada vez mais isso, assim, você quer entender um canal, usa esse canal. Você quer entender um clique retire, compra no clique retire. Vive a dor do seu consumidor, vai para a loja. Então, e eu acho que isso ajuda a gente a não ter essa ansiedade de querer resolver tudo em todos os canais e fazer... porque é isso, assim, você começa a entender as dores e viver essas dores, e aí eu acho que fica muito mais fácil a gente ver que, no final, tem uma complexidade envolvida, mas também tem uma essência das pessoas, que é um pouco do que o Davi trouxe, que é assim, eu quero resolver meu problema rápido, isso não muda em qualquer canal. Então, eu acho que, às vezes, a gente se conectar e ter essa empatia com o consumidor faz tudo isso ficar muito mais fácil. E aí o desafio é como a gente faz isso em todas as áreas, essa conexão com o consumidor. Obrigada, gente, pelas discussões. Foi uma delícia essa manhã. Boa. Para fechar aqui, Diego, só para anexar a complexidade, tudo que a gente tem falado aqui nos talks ou no talks de hoje, é óbvio que são tendências que chegam e que vão se aplicando no dia a dia, mas quando a Mariana fala em respirar, significa que a gente também precisa sentar e planejar bem as coisas para que a gente possa executar. Em seguida, a gente vai ter um 5G na linha, a gente vai ter uma internet muito mais veloz, o digital vai ter um desafio mais forte ainda de necessidade de que as marcas aproveitem esse impulso que o digital vai ter, e esse é o momento para um brasileiro que está apto dentro desse mundo, para que a gente possa cada vez mais estar à frente como marca em um momento que vai ser único, né? Acho que isso vai ser um futuro interessante. Excelente, excelente. Bom, e assim, eu aprendi hoje que omnicanalidade não é apenas presença, né, nos canais. Omnicanalidade e essa convergência já significa a gente entender os papéis dos canais, como vocês falaram, e às vezes a gente até abrir mão de uma estratégia entendendo também que o cliente está por outro lado. Eu aprendi também que essa convergência não é só venda, né, que a gente tem uma construção de marca ao longo da jornada, né, e desses canais. E o que eu aprendi também é que está bem difícil ainda a gente consegue mapear essa jornada pelo dinamismo da mesma
E também tem um certo grau de dificuldade ainda, a gente vê nas nossas interações, da gente entregar essa experiência convergente ao longo dos canais. Então, eu acho que tem bastante trabalho do nosso lado para ser feito, mas aí eu acho que a reflexão é muito boa, e embora não tenha ainda, talvez, para muitas coisas uma resposta final, eu acho que a gente entendeu aqui que o caminho é colocar o consumidor no centro, como a gente sempre fala, né? Então, bom, com isso, pessoal, eu agradeço demais você, eu me diverti muito nessa conversa, eu espero que a plateia também tenha se divertido, tenha curtido, tem sempre perguntas que faltam para responder, então a gente vai abordar também as pessoas que colocaram a pergunta e a gente volta com vocês, e com isso eu me despeço também, não sou dos panelistas, de vocês até a próxima, e aí a gente se vê, tá bom? Bom resto da semana para todos vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.